Se você é um homem, provavelmente já sentiu que algo nas relações com mulheres não funciona como dizem que deveria funcionar. Não porque você seja incapaz, emocionalmente falho ou não saiba amar, mas porque existe uma dinâmica que nunca foi explicada para você, apenas exigida, apenas esperada, apenas naturalizada. Em algum ponto da sua vida, você percebeu que estava sempre tentando ajustar o próprio comportamento, medir palavras, controlar emoções, decifrar silêncios, antecipar reações. E mesmo assim, a sensação persistia. Você estava sempre um passo atrás, sempre reagindo, sempre tentando entender um jogo que parecia já vir com regras prontas, regras que você nunca ajudou a escrever. Esse vídeo não começa atacando mulheres, começa revelando estruturas, porque o verdadeiro poder nunca esteve na acusação direta, mas na compreensão fria do mecanismo. O homem sofre não porque ama, mas porque entra em dinâmicas emocionais sem perceber como elas operam. Ele acredita que está vivendo algo espontâneo, quando na verdade está sendo conduzido por padrões antigos, repetidos e eficazes. Talvez você já tenha sentido isso como cansaço. Um cansaço que não vem do corpo, mas da mente. O desgaste de investir emocionalmente sem clareza, de oferecer presença sem reciprocidade real, de ser intenso quando convém e descartável quando não convém mais. E quando você começa a se fechar, a narrativa se inverte. Agora você é o problema. Agora você é frio. Agora você mudou. Este não é um espaço para pedir desculpas por ser homem, nem para romantizar ingenuidade emocional. É um espaço para retirar o véu, para olhar as dinâmicas femininas sem idealização e sem ódio, apenas com lucidez. Porque o homem que entende deixa de ser previsível. E o homem imprevisível não pode ser facilmente conduzido. Antes de qualquer explicação racional, é preciso criar silêncio interno, porque esse conteúdo não entra pela pressa, nem pela emoção crua. Ele entra quando o homem está presente, atento e disposto a ver o que sempre esteve ali, mas nunca foi dito em voz alta. Agora, com esse terreno preparado, faz sentido avançar. O que vem a seguir não fala de eventos isolados, fala de padrões, de estruturas psicológicas e, principalmente, do ponto exato onde o homem deixa de reagir e começa a observar. O conhecimento que destrói o encanto. O que quase ninguém te diz é que certos entendimentos não chegam como alívio. Eles chegam como um deslocamento interno. Algo sai do lugar. Algo que antes parecia natural começa a parecer encenado. E não porque você ficou amargo, frio ou cínico, mas porque algo em você amadureceu em silêncio. Há conhecimentos que não vêm para consolar, vêm para acordar. E todo despertar, antes de libertar, desconcerta. Durante muito tempo, você participou do jogo sem perceber que era um jogo. Reagiu, sentiu, investiu, acreditou, não por fraqueza, mas porque foi ensinado a sentir antes de ver, a se mover antes de compreender, a confundir intensidade com profundidade. E é exatamente aí que começa o ponto que quase ninguém quer que você alcance. O momento em que você para de viver apenas a experiência e começa a observá-la. O poder mais refinado nunca esteve no corpo, nem no toque, nem nas palavras suaves. Sempre esteve na percepção. Quem controla a forma como você interpreta a realidade, controla o modo como você reage a ela. Quando você acredita em algo, você se entrega. Quando questiona, você se reposiciona. E há forças emocionais, culturais e sociais que dependem profundamente de que você nunca mude de posição interna. Schopenhauer enxergava o amor não como virtude moral, mas como um mecanismo da natureza. Um véu cuidadosamente colocado sobre o instinto, para mover o homem sem que ele perceba. O desconforto que esse entendimento gera explica por que ele nunca é incentivado. Porque um homem que vê o mecanismo deixa de reagir automaticamente. Ele ainda sente, mas sente com espaço interno. E esse espaço muda tudo. Este vídeo não é sobre rejeitar o amor. Não é sobre endurecer o coração. É sobre ver. Porque ver
sempre tem um custo, mas continuar cego custa muito mais. Quando o encanto se quebra, o impacto não vem apenas da perda dela, vem da perda da projeção, da imagem que ele criou de si mesmo naquela dinâmica. É por isso que dói tanto. Não foi ela que foi embora, foi o reflexo. Observar isso não exige frieza, exige lucidez, exige aprender a sentir sem concluir, a perceber sem se precipitar. E quando isso acontece, o homem começa a recuperar algo que havia perdido sem perceber: clareza emocional. Porque o mistério prende mais do que a entrega. O que prende o homem nunca foi o excesso, sempre foi o que ficou em suspensão. O que não se fecha mantém a mente em movimento. O que não se resolve mantém o desejo ativo. O cérebro humano trabalha incessantemente tentando completar o que está incompleto. Quando algo permanece indefinido, ele entra em estado de busca, e enquanto busca, se envolve. Enquanto se envolve, se apega. O mistério não precisa ser fabricado. Ele surge naturalmente quando alguém não se explica demais, não se oferece em excesso, não transforma cada gesto em justificativa. Quando o homem passa a depender emocionalmente de sentido, qualquer migalha ganha peso exagerado. Um olhar vira sinal. Um silêncio vira mensagem, uma ausência vira ameaça, e nesse estado o poder muda de lugar sem que ele perceba. Explicar demais não cria vínculo, cria exposição, e toda exposição movida pela necessidade enfraquece a presença. O homem que compreende isso não se fecha, ele apenas aprende a se conter, a economizar energia, a existir sem implorar compreensão. E essa postura muda o campo inteiro, porque agora ele não tenta aprender, ele apenas permanece. E quem permanece sem precisar ser validado se torna impossível de conduzir. O homem que reage versus o homem que observa. Existe uma diferença profunda entre reagir e observar. Quem reage alimenta o jogo. Quem observa altera o tabuleiro sem mover uma peça sequer. O homem reativo é previsível. O homem observador se torna incerto, e a incerteza desloca o eixo do poder. O homem que some não o faz para provocar. Ele some porque não está capturado, porque não sente urgência em responder, explicar ou disputar atenção. O silêncio que nasce dessa ausência de necessidade pesa mais do que qualquer discurso. Não é o silêncio que cria poder, é o que existe por trás dele. A ausência de carência, a ausência de medo, a ausência de necessidade de provar algo. Quando o homem responde apenas quando faz sentido interno, ele recupera o controle do próprio ritmo. Nesse ponto, algo muda na dinâmica. A mulher que estava acostumada à reação começa a sentir inquietação, não por rejeição direta, mas pela perda do controle simbólico. O jogo começa a falhar porque já não encontra resposta automática. E quem não reage automaticamente não pode ser conduzido. O amor como hipnose social. Desde cedo, o homem aprende que a realização vem de fora, que alguém virá completar o que falta, que o amor é a resposta. Filmes, músicas e narrativas repetem essa ideia até que ela se torne verdade emocional. Sem perceber, ele transfere para a mulher a promessa de completude que nunca foi dela. E quando o encanto cai, não é só a relação que termina, é a identidade projetada que colapsa. O vazio que surge não é punição, é revelação. O que dói não é apenas a perda dela, é a perda da imagem que ele criou de si mesmo ao lado dela. Por isso, o sofrimento parece desproporcional. Não era amor apenas, era dependência simbólica. Quando o homem retira a mulher do pedestal, ele não perde a capacidade de amar. Ele devolve o eixo para si. O amor deixa de ser busca desesperada e passa a ser escolha consciente. E essa mudança interna transforma completamente a forma como ele se relaciona. Lucidez é liberdade, não frieza. O homem verdadeiramente forte não é aquele que domina, é aquele que não pode ser conduzido por promessas. Ele sente, mas não se perde. Deseja, mas não se ajoelha. Ama, mas não se abandona. Schopenhauer não falava de ódio, falava de serenidade, não como ausência de sentimento, mas como domínio sobre o desejo. O homem lúcido não odeia, não idealiza e não mendiga. Ele observa com clareza,
e escolhe com consciência. Quando a necessidade morre, o jogo perde força. Sem reação, sem plateia, o teatro emocional desmorona sozinho. Ver o mecanismo não destrói o amor, destrói a ilusão que escraviza. O silêncio que nasce dessa lucidez não é vazio, é presença, é estabilidade, é paz interna. E um homem em paz não pode ser controlado. Ele pode amar, mas agora ama de esperto.